Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Lilian, de Língua Portuguesa. Vamos começar mais uma semana de atividades e esta semana nós vamos trabalhar com uma parte muito importante da nossa língua, que é a acentuação. É muito importante sabermos acentuar corretamente as nossas palavras. Nós vamos dividir esse conteúdo de acentuação em duas partes. Uma para essa semana e uma nas próximas semanas, ok? Quando a gente fala em acentuação, nós levamos em conta o posicionamento da sílaba tônica. Toda palavra possui uma sílaba que é a sílaba mais forte. Essa sílaba mais forte, elas são chamadas de sílaba tônica. Em relação à posição da sílaba tônica, as palavras possuem algumas classificações. Então, a gente tem palavras que são monossílabas tônicas, porque elas têm uma sílaba só e essas sílabas são fortes. Quando a palavra possui a última sílaba mais forte, elas são chamadas de palavras oxítonas. Quando as palavras possuem a penúltima sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, elas são classificadas como palavras paroxítonas. Quando elas possuem a antepenúltima sílaba mais forte, elas são chamadas de palavras proparoxítonas. Porém, nem todas as palavras da nossa língua são palavras que possuem acento. Então, aqui vai algumas regrinhas para vocês se lembrarem, tá? Quando que a gente vai acentuar as palavras que são monossílabas, tá bom? Quando elas terminam em A, em E e em O, no singular ou no plural. Então, por exemplo, dó, a, chá, pá, pó, pé, fé, tá? São palavrinhas de uma sílaba só que terminam em A, E O, singular ou no plural, tá bom? Quando as palavras elas são oxítonas, que elas têm a última sílaba mais forte, quando é que nós vamos acentuar todas elas? Não. A gente só vai acentuar, olha a primeira regrinha, quando elas terminarem com A, E O, tá? Exemplo, pajé, crachá, após, cipó, café, tá? Quando elas terminarem, tá? Em ditongo nasal, terminarem em ou em ens. Exemplo, além, também, parabéns, contém. Quando elas terminarem em ditongo aberto, el, ei ou oi. Então, olha lá, mausoléu, véus, herói, sóis, ok? Então, as palavras oxítonas, elas são acentuadas a partir de três regrinhas. Se elas terminarem em A, E e O, seguido ou não de S, que é singular ou plural. Se elas terminarem em ou em ens. Ou se elas terminarem em ditongo aberto, el, ei ou oi. Combinado? As outras palavras que têm a última sílaba mais forte e não possuem essas características não têm acento. Depois nós temos as palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas, elas constituem o maior número de palavras da nossa língua. Porém, não são todas as palavras paroxítonas que têm acento. É apenas uma pequena parcelinha delas, tá? Aqui a gente tem as regrinhas, ó. Então, quando que a gente vai acentuar as paroxítonas? Quando elas terminarem em R, em L, em N, em X ou em PS. Aí nós temos os exemplos. Quando elas terminarem em an ou ão, olha lá, órfão, ímã, órgão, sótão, ok? Quando elas terminarem em ou em uns, fórum, fóruns, ó, vocês vão ver que elas estão no singular e que elas estão no plural. Quando elas terminarem em on ou ons, olha lá, prótons, elétrons, nêutrons, né? Que são nomes aí da ciência. Quando elas terminarem em us, ó, vírus, onus, humus, bônus, tá vendo? A sílaba mais forte não é a última, é a penúltima. Quando elas terminarem em i ou em is, ou quando elas terminarem em ei ou eis, tá? Que é ditongo, duas vogais juntas na mesma sílaba. Tudo bem? Então, vamos lá. As paroxítonas, elas são acentuadas apenas se elas tiverem essas terminações. Lembrando que as paroxítonas possuem
penúltima sílaba mais forte. É o maior número de palavras da nossa língua, mas nem todas são acentuadas. E depois nós temos a regra das palavras proparoxítonas. As proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba mais forte. A regrinha das proparoxítonas é muito simples. Todas são acentuadas. Então, todas as nossas proparoxítonas possuem acento, tá bom? Então, vocês vão assistir a videoaula com bastante calma, vão ler com bastante atenção o conteúdo que está escrito na apostilinha de vocês, e aí depois vocês vão fazer os exercícios, ok? Certinho, pessoal? Leiam os exercícios com bastante atenção também, façam todos eles no caderno de língua portuguesa de vocês. A parte dos exercícios, a professora não vai fazer a correção com vocês agora. Por que eu não vou fazer a correção e não vou explicar? Porque eu quero ver se vocês estão entendendo aquilo que nós estamos pedindo no exercício. Combinado, pessoal? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.